Pessoal, boa tarde. A gente vai já começar aqui a nossa aula. Eu só queria perguntar para vocês se vocês estão conseguindo me escutar de maneira razoável. Como que tá o meu áudio aí? Tá dando para escutar, gente? Todo mundo? Beleza, gente. Qualquer coisa, se ficar ruim aí durante a nossa aula, vocês me avisem que eu tenho que dar um jeito aqui. Pessoal, é o seguinte, a nossa aula de hoje, a gente ainda vai continuar falando um pouquinho de Excel, tá? Um complemento aí de algumas coisas que ficaram meio corridas aí, que ficou faltando a gente comentar. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. É, sim, tem um recado antes. Foi postada a nossa primeira atividade, né, que era aquela questão lá para vocês montarem uma planilha no Excel, fazer a conversão de escala de temperatura, que é tipo a utilização do Excel para um fim específico. Logo em seguida, logo em seguida, eu postei para vocês também a atividade 2, né? Essa atividade 2 é uma aplicação das planilhas na questão da cinética química, né? Eu tenho um vídeo rápido lá, eu falando um pouco sobre cinética química e sobre a aplicação da planilha eletrônica para o tratamento de dados de cinética química. E aí foi postada a atividade 2 referente a isso, que é para entregar quarta-feira. E aí nessa atividade 2, hoje pela manhã, eu percebi um erro, com a ajuda do Carlos também, ele mostrou uns gráficos que ele estava construindo, e aí eu vi que tinha um erro lá, eu fui corrigir os dados e postei novamente a atividade 2 com os dados atualizados. Então, para quem já começou a fazer, é só atualizar lá uma linha, um valor de uma linha, eu expliquei lá na postagem, lá no Class 1. Para quem ainda não começou a fazer, não vai ter problema, porque vai começar do zero, já vai pegar o arquivo atualizado, então tá tranquilo, certo? Então, era só esses dois informes aí que eu queria passar para vocês. E aí, nessa aula de hoje, eu vou só falar um pouco rápido aqui a respeito dessa questão aí da utilização das planilhas eletrônicas ainda aplicadas à cinética química, tá? Deixa eu só mostrar aqui uma coisa rápida para vocês. É, eu vou só mostrar para vocês, gente, para quando vocês estiverem construindo os gráficos de vocês terem uma ideia, mais ou menos, do que vocês estão fazendo. Porque muitas vezes tá lá os dados, né? Os dados que foram postados no exercício, aí a gente pega esses dados, vai replicar os dados, ou seja, vai pegar esses dados, colocar na planilha do Excel e vai fazer alguns fundamentos que eu mostrei lá, né, que é a construção do gráfico, depois você vai pedir para colocar uma linearização, né, e depois você vai pedir para ele gerar o R, né, que é o coeficiente de correlação, e consequentemente ele vai gerar também a equação da reta, né. Só que muitas vezes a gente não tem muito noção do que estamos fazendo. A gente consegue fazer, beleza. Eu sei que o professor falou que é para colocar os dados, é para ir lá, pedir para linearizar, mostrar a equação e mostrar o R. Beleza. Então, o que, que isso significa, do ponto de vista matemático, do ponto de vista químico? Né? Porque senão vai ficar uma coisa meio. Você está aplicando, meio parecido com um robô, mas você não sabe o que você está fazendo. Tá? E aí hoje eu vou mostrar para vocês um pouco de fundamento aí da mistura de matemática com química, e aí vocês vão, quando vocês estiverem fazendo lá os gráficos de vocês vão ver que vai fazer sentido o que vocês estão fazendo. Tipo, porque eu postei uma aula, mais ou menos, a última aula que foi gravada, que eu postei para vocês, eu tentei mais ou menos mostrar isso, mas óbvio que não deu tempo. Eu não queria gravar uma aula extensa e tal, foi uma aula super rápida. Então eu preferi para deixar para falar isso com vocês aqui ao vivo, né, no momento síncrono, que daí se for surgindo dúvida, a gente já vai conversando, né? Então esses gráficos, esses gráficos de cinética química,
a gente sempre espera, que esses gráficos eles possam dar uma reta, tá? E na verdade os gráficos de cinética química eles são interessantes, né? Os gráficos de cinética química geralmente você tem dados de concentração versus o tempo, ou seja, à medida que a reação ocorre, você vai medir a presença da concentração de um reagente ou de um produto em função do tempo, tá? E aí, quando você plota, você organiza esses dados de concentração e tempo. Quando você plota esses dados, ele tem que dar uma reta, tá? Só que para ela dar uma reta, vai depender da ordem da reação, tá? Vai depender da ordem da reação. Só que antes da gente falar especificamente de química, de cinética química, a gente vamos lembrar um pouquinho lá de função do primeiro grau, né? Por exemplo, as funções do primeiro grau, vocês todos vão lembrar que são aquelas funções lineares, né? Na qual a gente tem gráficos nesse estilo aqui, né? Gráficos, gente, vai ficar bastante feio aí, mas depois vocês me perdoem porque eu não consigo escrever nem desenhar muito bonito aqui no mouse, não, tá? E aí a gente tem um plano cartesiano, né? X, Y, né? E aí vocês vão lembrar que as funções do primeiro grau, elas têm esse estilo aqui, ó. Professor, Pode falar. o senhor não está apresentando, não, a tela. É mesmo, é mesmo. Vocês acreditam que eu não botei para gravar? Aliás, não botei para apresentar, só um minuto, gente. Aí não adianta nada, né? Tá, todo mundo enxergando aí agora, né? E aí, beleza. Então, os gráficos, geralmente as funções do primeiro grau, a gente, para organizar ela em forma de gráfico, a gente tem os gráficos no plano cartesiano, do modo x, y, né? E aí esses gráficos, eles são uma reta, quando você está trabalhando com função do primeiro grau, geralmente as funções são, a gente chama de função afim, ou seja, são funções lineares. E aí a equação, o modo, deixa eu só ver. E aí a gente tem umas funções. Temos uma função, né? Função dos dados y em função dos dados x, né? Então vocês sempre sabem, né, o que é uma função, né? A função a gente geralmente estuda lá no ensino médio, né? Geralmente nós estudamos no ensino médio. Você gasta boa parte do tempo do ensino médio lá na matemática do primeiro ano, se não estiver enganado, estudando funções. Por quê? Porque as funções elas estão presentes tanto na ciência, ciências exatas, né, química, física, como em outras áreas, na própria matemática, ela está muito presente na estatística, na economia, né? Você tem várias grandezas que dependem da outra. E para mim poder fazer toda essa descrição de uma grandeza que depende da outra, eu lanço mão ou uso o conteúdo de funções, né? Porque eu tenho uma grandeza que para ela ter um valor, ela depende da outra. Ou seja, ela está em função da outra, ou seja, ela precisa da outra para poder ter aquele valor específico. E aí a gente estuda a função mais simples, são as funções lineares, tá? Então, você tem os valores de x relacionados com valores de y, ou vice-versa, né? E aí quando vocês vão lembrar, né? Lá nos primórdios, você tem o par ordenado de x e y, aí você vai aqui, ó, aí preenche aqui no plano cartesiano um ponto, né? Aí depois você vem aqui, ó, preenche um outro ponto, né? Você tem aquela tabelinha de funções x, y, e aí você vai preenchendo ponto a ponto. Aí no final você traça uma reta, né? E aí você tem uma equação da reta. A equação da reta para essas funções de primeiro grau, elas geralmente são escritas assim, ó, ax mais b, né? Ax mais b. Ou em alguns livros também é escrito assim, ó, y é igual a mx mais b, tá? Em alguns livros é escrito assim, ou seja, eu tenho os vários pares ordenados, eu vou preenchendo x, y, né? Preenchendo, e aí no final eu vou ter uma reta, né? Uma reta que vai fazer a interpolação, a ligação entre esses pontos. E essa reta, ela tem uma equação, tá? E lembrando, essa equação da reta, ela tem relação direta com os valores que compõem os pontos que compõem as retas, tá? Então isso aí é muito importante
nós todos lembrarmos, beleza? Outra informação importante, só para a gente não se perder, é que eu tenho aqui, ó, o meu y, tá? Lembrando, o meu y, ele é medido em função de x, beleza? Esse ponto B, ele é chamado de intercepto, tá? Que intercepto é esse, professor? Ele é o intercepto da minha reta com o eixo y, tá? Ele é o termo que a gente chama termo independente, tá? Então, esse ponto B, ele é o intercepto. Esse ponto M, a gente chama de inclinação, tá? É a minha inclinação da reta, tá? Então, eu faço a medida da inclinação da reta através desse coeficiente M, tá? Então, já já vocês vão ver o que tem a ver com cinética química, já já vocês vão ver, beleza? Aí eu vou falar para vocês outra coisa. Esses gráficos de funções do primeiro grau, ou seja, funções do tipo x, y, certo? Eles estão muito presentes na química. Aí eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, nas escalas de temperatura, aquelas que vocês viram lá do exercício 1, né, de Fahrenheit para Kelvin, né, partindo de Celsius, eu consigo organizar aquelas equações de escala de temperatura em funções do primeiro grau. Então aí já é uma aplicação, beleza? Uma outra aplicação é se organizarmos. Caramba, tem um barulho de uma galinha. Estranho. É, outro exemplo de função do primeiro grau é a lei do gás ideal, né? Por exemplo, se eu pegar a lei do gás ideal e organizar ela assim, ó, P, né? P igual a N R T vezes 1 sobre V, eu vou ter uma equação, eu vou ter uma função do primeiro grau. Aí alguém vai falar, professor, mas que função estranha é essa? Basta você gerar um conjunto de valores de pressão versus um conjunto de valores do inverso do volume, você plotar esses valores aí num gráfico, você vai obter uma reta, tá? E aí o coeficiente dessa reta vai ser em função de nRT, beleza? Então, um exemplo de uma função do primeiro grau aplicada dentro da química é a lei do gás ideal. Ela pode ser organizada como uma função do primeiro grau. Tem também a lei de Arrhenius. A lei de Arrhenius, ela trata da constante de velocidade em função da temperatura, tá? E aí a inclinação desse gráfico é a energia de ativação, que a gente vê lá na cinética química também. Então é outra aplicação de funções do primeiro grau dentro da química, tá? Essa inclinação da reta, ela é interessante que ela pode ser obtida assim, ó. A inclinação da reta, que é o meu valor de m, tá? Ela pode ser obtida assim, ó. Ela vai ser igual um delta y dividido por um delta x. Ou seja, como que é isso, professor? Eu vou pegar um intervalo de dois valores de y2 menos y1, e vou dividir por um intervalo de dois valores de x2 menos x1. Quando eu faço essa divisão, eu vou obter a minha inclinação, que é o valor de m. Beleza? Então, eu poderia ter aqueles conjuntos lá dos dados cinéticos lá da atividade 2 e fazer essa jogada aqui. Vou pegar dois valores de y, dois valores de x e fazer o cálculo matemático. E aí eu ia obter a inclinação da reta, tá? E aí vocês vão ver já já por que eu quero obter a inclinação da reta. Vou já falar para vocês, tá? Porque é o seguinte, ó. Porque, por exemplo, as equações da cinética química, elas podem ser de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem zero, né? E aí cada ordem vai ter a sua equação específica. Então, por exemplo, eu vou tratar aqui da equação de primeira ordem. Ó. A primeira ordem, da cinética química, ela trata o Ln da concentração de um composto a, a, uma, a um tempo t é igual a Ln, tá? É igual a Ln de A0, tá? Igual a Ln de A0 menos Kt, tá? Ln de A0 menos Kt. Lembrando que o K é a constante de velocidade, o T é o tempo, né? E esse A são as concentrações de A, beleza? Então, essa equação aqui, ela aparece lá na cinética química, beleza? Então, essa equação aqui, eu posso comparar ela com uma equação do primeiro grau, tá? Eu posso comparar ela com uma equação do primeiro grau. Como que eu vou comparar, professor? Ela é assim, ó. Y vai ser igual
a interseção, tá? A interseção, deixa eu só escrever devagar aqui, gente, para não ficar muito feio. Interseção é igual a interseção, tá? Mais a inclinação, beleza? Já eu vou explicar para vocês um pouco mais devagar. É igual a inclinação vezes o meu x, tá? Então, o meu y é igual à interseção mais inclinação vezes o x. Ou seja, isso aqui é a forma generalizada de uma equação do primeiro grau, tá? Então, como que vai acontecer? Deixa eu repetir. Ó. O meu y, para ficar mais fácil, ele é igual a b, né? É igual a b mais mx, tá? Então, o meu y aqui é quem? É a minha concentração de A no tempo t. O meu b é quem? É a minha concentração, é o ln da concentração inicial, tá? Ln de A0, tá? A inclinação da minha reta vai ser quem? Vai ser aqui, ó, o menos k, tá? Então, meu m aqui vai ser menos k, menos a inclinação, tá? O meu k vai ser igual ao negativo da inclinação. E o meu x é a temperatura, já que eu tenho um gráfico aqui, ó. Aqui vai ser um gráfico de y em função de x. E aqui vai ser um gráfico de ln de A em função de t, que é o tempo. Beleza? Aí alguém vai falar assim, professor, eu não estou entendendo o que o senhor está falando, não. Tá meio estranho. Mas eu vou explicar para vocês agora. Lá nas questões, eu peço para vocês me dizerem qual que é a ordem da reação com base naqueles dados. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer dois testes. Vocês vão fazer um gráfico de ln da concentração versus o tempo. E vão fazer também um gráfico do inverso da concentração versus o tempo. Aquele gráfico que vocês conseguirem obter uma reta, quer dizer que ele corresponde à ordem da reação. Aí alguém vai falar assim, professor, o meu gráfico lá do ln em função do tempo foi uma reta. Beleza, então quer dizer que aquela reação é de primeira ordem. Aí outra pessoa fez o gráfico e falou, não, professor, pois o meu gráfico ele está mostrando que o inverso da concentração versus o tempo é que está dando uma reta. Então, você está dizendo que a reação é de segunda ordem. Tá? Então, isso aí, a minha reta é que vai determinar a ordem da reação. Por quê, professor? Porque as equações integradas aqui de velocidade, elas têm a sua cara específica, tá? Uma é organizada em ln e a outra é organizada através do inverso da concentração. Só que ambas, quando elas são plotadas em função do tempo, elas têm que dar uma reta, beleza? Aí alguém vai falar assim, professor, mas as duas equações lá que o senhor mostrou na sua aula, ambas deram uma reta. Mas qual das duas aqui vai determinar a ordem da reação? É aquelas que tiverem o melhor coeficiente de correlação. O que quer dizer o melhor coeficiente de correlação? Quer dizer que o valor de r quadrado, ele mostra qual das duas retas é mais reta. Parece louco isso, porque as duas são aparentemente uma reta, mas uma delas é uma reta perfeita. Ou seja, aquela que tiver o coeficiente de correlação mais próximo de 1, tá? Quer dizer que é uma reta mais reta, digamos assim. Tá? Ou seja, quer dizer que os dados estão organizados de maneira mais linear, ou se aproximam de uma reta. Se o r quadrado for 1, quer dizer que ela é uma reta perfeita. Se ele for tipo 0,99, está próximo de uma reta. Então é considerado como sendo uma reta. Essa questão aí. Tá? Aí alguém me fala assim, professor, mas o m, que é a inclinação, eu não posso fazer o cálculo lá do ΔY pelo ΔX? Pode. Só que no Excel, isso aqui já vai sair automático. Por quê? Porque quando vocês pedirem para linearizar o gráfico de vocês, ele vai obter uma reta. Tá? Ele vai obter uma reta. E aí vocês vão lá nas funções do Excel e vão pedir para ele gerar a equação daquela reta. Quando ele gerar a equação daquela reta, ele vai dar uma equação do estilo dessas aqui, ó. Y igual a x mais b, y igual a mx mais b. E aí, dentro da própria equação, vocês já vão conseguir identificar o valor de m, da inclinação. Então, vocês não vão precisar fazer cálculo nenhum. Por quê? Porque a própria equação de vocês já vai dar o valor de m. Tá? Então, essa que é a grande sacada de você utilizar esses programas de gráfico.
Por quê? Porque eu não preciso pegar lá os pontos e sair fazendo cálculo, fazendo o intervalo de delta y dividido pelo intervalo de delta x. Eu não preciso fazer disso. O próprio programa vai organizar o gráfico para mim e o próprio programa vai determinar o valor da inclinação, o valor de m, tá? Aí alguém vai falar assim, professor, mas por que isso aí é importante? Eu construí esses gráficos do ponto de vista da cinética. Por que é importante? Pelo seguinte fato. Primeira coisa, os químicos, eles estão bastante interessados em descobrir qual que é a ordem da reação, tá? Por quê? Porque dependendo da ordem da reação, eu consigo inferir algumas informações a respeito daquela equação, daquela reação específica. Por exemplo, as reações de primeira ordem, elas dependem do ln, ou seja, elas dependem de um logaritmo natural. E aí os gráficos dessas concentrações, quando eu organizo o valor da própria concentração, não do ln, quando eu organizo o próprio valor da concentração, eles são os gráficos de decaimento exponencial, tá? Mais ou menos desse estilo aqui, ó, certo? Então, o que acontece? Geralmente esses gráficos de ln, quando eu estou estudando, por exemplo, algum poluente atmosférico, que ele sofre degradação de primeira ordem, a gente já vai saber que o decaimento é exponencial. Então, ele é um decaimento bastante abrupto no começo, mas depois ele mantém meio que constante, tá? Esse decaimento. Então, é sempre muito importante, os químicos estão sempre interessados em saber a ordem da reação, porque ele sabendo a ordem da reação, ele vai mais ou menos inferir como que aquela reação está acontecendo. Por exemplo, uma reação de segunda ordem, e eu aumentar a concentração de um reagente específico lá da segunda ordem. Quer dizer que a velocidade vai aumentar bastante, exponencialmente. Né? Se é reação de primeira ordem, não, essa reação é de primeira ordem, eu adicionar um reagente aqui, ela vai ter um aumento ali, ela vai ter um aumento linear, só que um aumento em relação a exponencial 1, que é de primeira ordem. Tá? Agora, quando é de segunda ordem, é um aumento em relação a exponencial 2, então o aumento é muito mais é muito mais acentuado. Tá? Então, tem várias informações, aliás, sempre é útil, é bastante útil para um químico verificar ou descobrir a ordem de uma reação. Tá? Então, lembrando, de novo, para mim verificar se uma reação é de primeira ordem, por exemplo, se ela é de primeira ordem, basta colocar um gráfico do logaritmo natural da concentração em função do tempo e esperar uma reta. Se der uma reta, quando eu fizer o gráfico do logaritmo natural da concentração em função do tempo, se der uma reta, quer dizer o quê? Que a minha reação é de primeira ordem. E a inclinação dessa reta é o valor de menos K. Tá? Então, por que é importante, gente? Eu calcular a inclinação. Porque quando eu calculo a inclinação dessa reta, quando eu faço o ln de A versus a temperatura, e eu calculo a inclinação da reta é o valor de K. E o K é a constante de velocidade. Ou seja, o próprio Excel ele vai me fornecer, além do gráfico, ele vai me fornecer um parâmetro cinético, que é a constante de velocidade, que é muito importante para a química, para a cinética química. Tá? Então, o Excel consegue fazer esse cálculo para a gente. Alguém vai falar assim, professor, o Origin faz, o SciDays faz, esses outros programas fazem? Fazem também. Só que o Excel é um programa muito mais fácil de você manusear, tá? A princípio. E ele é bastante útil para fazer esse tipo de coisa, tá? Esse tipo de cálculo. Pessoal, vocês estão conseguindo entender o que eu falei? Alguém está com alguma dúvida? Falem aí. Fala aí, Carlos. Professor, então o K vai ser o coeficiente angular da reta, né? Que foi gerada já no gráfico, né? Isso, isso. Deixa só eu mostrar rápido aqui para vocês, ó. Deixa eu só aumentar aqui Deixa eu só aumentar a fonte. Tá. Ó, então é o seguinte, esses dados aqui, eles foram
deixa eu ver, eu acho não, foi da aula que eu gravei, né, da aula passada que eu gravei, eu vou já falar para vocês com calma. Da aula passada que eu gravei, tem uns dados lá da degradação do HI, né, o iodeto de hidrogênio, tá? Ele, e aí, para essa degradação do HI, digamos que um químico fez as várias medidas, tá? No tempo zero, o HI tinha concentração de 0,1. Então, isso aqui é química. Então, à medida que o tempo foi percorrendo, ele saiu do tempo zero e foi para o tempo 350, a concentração do HI ela vai diminuir. Por quê? Se eu tenho a degradação, quer dizer o quê? Que o meu HI está se decompondo. Tá? Então, à medida que o tempo for passando, menor vai ser a concentração de HI. Beleza? Então, ele começou no tempo zero, que é o meu instante inicial, tem 0,1. Tem bastante iodeto de hidrogênio. Então, à medida que o tempo for passando, ele vai se degradando, então a minha concentração vai diminuindo. Até chegar no tempo de 350 segundos, na qual eu vou ter 0,0265 mol por litro de HI. Então, você percebe, eu saí de 0,1 e vim aqui para 0,02. Então, eu tô falando um pouco de química para a gente não ficar só nos dados aí no Excel, tá? Porque a nossa função é isso, é conciliar a química com a ferramenta aqui da informática, tá? Que é justamente isso que vocês vão utilizar é, na, que é justamente isso que vocês vão utilizar nas aulas de vocês, como futuros professores, né? É a utilização da informática para explicar alguma coisa de química, algum conteúdo de química. E aí, nesse caso, que a gente tá falando um pouco de cinética, beleza? E aí, o que que eu falo? Aí, o que que eu fiz? O que que vocês vão fazer nos exercícios de vocês? Vocês vão precisar fazer os testes. Primeiro teste, para saber a ordem da reação. Então, vocês vão pegar esses dados aqui da concentração, que estão aqui na minha coluna A, tá? Ela começa aqui na linha A3, né? Então, aqui tá, eu mesclei coluna A e coluna B para ficar organizado. Mas na hora que eu clico na célula, vocês percebem aqui, ó, que tá lá, ó, A3, tá mostrando na célula. Então, todas essas minhas concentrações estão na coluna A. Então, quando eu desço aqui, ó, A4, A5, A6, A7 e assim por diante. Então, os dados de concentração estão na coluna A. Os dados de tempo estão na coluna C, tá? Então, C3, C4, C5, então o tempo está aí, beleza? Então, agora eu vou fazer o teste para me saber a ordem da reação. Então, eu quero saber se a minha reação é de primeira ordem ou de segunda ordem. Então, para mim saber se ela é de primeira ordem, é só eu calcular o ln da concentração em função do tempo. Para mim saber se ela é de segunda ordem, basta eu calcular o inverso da concentração em função do tempo, tá? Aí aqui nesse exemplo, o que que eu fiz? Eu peguei e calculei, eu vou até apagar, ó. Eu peguei e calculei o inverso da concentração, tá? Deixa eu só apagar aqui, gente, para não fazer no passo a passo para vocês, para quem não está entendendo, tá? Então, eu fiz aqui o cálculo. Então, eu quero calcular o inverso da concentração. Aí aqui na frente, eu vou querer calcular também o ln, tá? Da minha concentração, o ln de HI, para saber se ela é de primeira ordem ou saber se ela é de segunda. É óbvio que aqui eu estou fazendo o inverso, eu já estou calculando logo para saber se ela é de segunda, aí depois eu fazer o cálculo para saber se ela é de primeira, mas isso aí vai ficar a critério de vocês, tá? Então, se eu quero saber se ela é de segunda ordem, eu preciso fazer o cálculo do inverso da minha concentração. Então, eu venho aqui, ó, coloco o sinal de igual, aí coloco 1, né? O inverso vai ser dessa propriedade é 1 dividido pela propriedade, né? Então vai ser 1 dividido pela minha concentração. Onde é que está a minha concentração, professor? Está lá na célula A3, né? Então clico nela aqui, ó, célula A3, já cliquei, a minha primeira concentração. Então, para calcular o inverso, é só colocar aqui, ó. Vocês começam sempre com um sinal de igual, para falar que vocês vão utilizar uma função, fazer uma operação matemática, né? Aí coloca 1 dividido por A3, aí dá o Enter. Pronto, já achei o valor, tá? 1 dividido por A3 é igual a 10. E aí o que você vai fazer? O que a gente vai fazer, professor? Você vai repetir o mesmo cálculo para a coluna, aliás, para a segunda concentração, que está na linha A4. Aí eu venho, clico aqui, ó, sinal de igual, aí faço 1 dividido por A4. Aí dou Enter, tá? Tá lá, ó, já apareceu o valor. Aí pro A5, faço a mesma coisa, beleza? Até completar. É óbvio que vocês podem fazer aquela tática, ó. Fiz o primeiro cálculo, beleza. Aí vem aqui no cantinho inferior direito, quando aparecer essa cruzinha aqui, ó,
eu posso puxar para baixo, ó, tá? Quando eu puxo para baixo, ele já vai fazer os cálculos integrados, ó. Calculou já todo mundo. Como que é o nome dessa ferramenta aqui, ó? É a ferramenta de... Deixa eu ver se já pra gente. Essa ferramenta aqui, gente, é a ferramenta que eu faço um cálculo automático. Eu faço um cálculo automático a partir da minha primeira operação matemática. Então, eu fiz aqui a primeira, e aí eu consigo fazer uma interpolação dos outros valores, ou seja, eu já consigo automatizar o cálculo. Tá? Em vez de eu ficar fazendo célula por célula, basta eu puxar aqui, ó, essa cruzinha para baixo, eu já vou conseguir fazer os cálculos das outras células respectivas. Tá? Então, é isso que a gente fez. Beleza? Então, agora eu já tenho o valor do inverso da concentração. Tá lá, bonitinho. Beleza? Então, agora a minha função vai ser o quê? Vai ser gerar o gráfico para saber se vai dar uma reta. Se der uma reta, eu já nem preciso fazer lá o do LN, porque eu já vou saber que ela é de segunda ordem. Então, o gráfico é quem, professor? O gráfico é tempo versus o tempo versus o inverso da concentração. A minha tela sumiu aí a minha tela desapareceu, né, gente? Só um minuto. Saiu, professor. Tá, só um minuto, já volto. Tá, então vamos lá. Beleza. Então, o gráfico que eu vou gerar, como eu falei para vocês, vai ser um gráfico do meu tempo em função do inverso da minha concentração, tá? Então, eu venho, seleciono aqui as duas colunas, ó, que eu quero, aí vou lá e inserir, ó, aqui na aba lá de cima, inserir, onde está o cursor aí que vocês estão vendo, ó, inserir, e aí venho aqui em gráfico, tá? Eu venho em gráfico. Aí ele vai mostrar para a gente, ó, gráficos recomendados, como eu falei para vocês. Ele vai mostrar aqui os principais gráficos recomendados de acordo com meus dados. Porque eu já falei isso aqui na aula anterior, gente, ó. Eu tenho várias opções de gráfico, né? Eu tenho um gráfico de barras, tenho um gráfico de coluna, tenho um gráfico de pizza, tenho um gráfico de interseção, tenho um gráfico 3D, tenho um gráfico de área, tem um monte. E aí você tem os dados e não sabe qual gráfico que fica que melhor vai mostrar o teu dado, por exemplo, você está num trabalho científico, está numa aula, né? Você não sabe qual é o melhor gráfico. Você vê que em gráficos recomendados ele dá umas opções para vocês, tá? E aí o melhor gráfico que se enquadra para a gente é o gráfico de linhas. Só que a gente, na verdade, não vamos utilizar o gráfico de linhas, vamos utilizar aqui, ó, o gráfico de dispersão com linhas suaves, tá? Então ele é um gráfico é um gráfico de dispersão, só que ele vai mostrar as linhas que ligam cada ponto, tá? Então, deixa só eu diminuir aqui, ó. Então, esse aqui é o melhor gráfico para esse conjunto de dados, tá? Então, vocês estão percebendo aqui, gente, ó, que já eu consigo obter uma reta, né? Os gráficos, os dados, eles estão lineares entre si, tá? Só que, o que eu vou fazer? Eu vou, no caso, tentar verificar se realmente esse gráfico é uma reta, ou vou gerar uma reta para esses gráficos, aquilo que a gente chama de linealizar, tá? Ou uma interpolação polinomial, que aí a gente já vai um pouco para a estatística, para a matemática, e não em tudo da nossa disciplina aqui. Tá? Eu vou linealizar esse gráfico, ou seja, eu vou tentar traçar a melhor reta que interligue aqui os gráficos. Então, como que a gente vai fazer isso? Vocês vão vir aqui, ó, clicar no próprio gráfico, né? Cliquei no gráfico, vim aqui com o botão direito e vou vir aqui, ó, adicionar linha de tendência, né? Aí você vai clicar aqui, ó, adicionar linha de tendência. Aí, beleza. Qual a linha de tendência vocês querem? Como aqui é um gráfico do tipo linear, então eu quero uma linha linear, já está marcada lá, linha linear, beleza. E aí eu vou vir aqui embaixo e falar aqui, ó, eu quero exibir a equação da minha reta que vai ser gerada, porque aqui eu vou gerar uma reta, beleza? Eu vou fazer um ajuste, tá? E esse ajuste vai gerar uma reta, ou seja, vai ser a melhor reta para ajustar os dados que está aqui no gráfico. E aí, toda reta ela vai ter uma equação da reta, né? Lá da função do primeiro grau. Então, eu quero que essa equação seja exibida no gráfico. Então, cliquei, já apareceu. E também quero exibir o valor de R quadrado no gráfico.
para mim saber se realmente é uma reta, se eu tenho um coeficiente de correlação razoável aqui. Então, eu vou clicar para exibir o valor de R. Então, tá lá, ó. Então, eu vou seguir em fecho, tá? Então, de novo, onde que apareceu essa janela, professor? Basta clicar nos dados de vocês aqui, ó. Seleciona os dados, né? Seleciona os dados, e aí vocês vão vir e apertar na formatar a linha de tendência ou adicionar a linha de tendência, tá? Deixa só eu sumir de novo, ó. Então, vocês vão vir aqui no gráfico, ó, seleciona, tá? O próprio gráfico, né? E vai lá em adicionar a linha de tendência, né? E aqui eu vou só pedir para ele exibir, né? Tanto a equação quanto o meu R quadrado. Então tá aqui, ó, certo? Só voltando, tá? Então vocês estão percebendo que o meu R quadrado foi igual a 1, tá? E aí na química, gente, é interessante vocês terem ideia que nem sempre, ou quase nunca, esse R quadrado vai dar 1. Ou seja, quase nunca as minhas correlações entre uma grandeza e outra vai ser uma reta perfeita. Por mais que o crescimento ou uma grandeza dentro da química, uma grandeza na química esteja relacionada com a outra de maneira linear, mas dificilmente vai dar uma reta perfeita. Por quê, professor? Por vários fatores, tá? Desde contaminação de reagente até algum erro no manuseio experimental dos equipamentos ou do próprio reagente. Então, dificilmente você vai ter um R igual a 1. Geralmente o R, para um experimento bem feito, ele fica lá, o R quadrado fica igual a 0,99. Você já considera um coeficiente de correlação incrível, muito bom. Né? Agora, para o R ser igual a 1, é muito difícil dentro da química, porque aí é como se fosse um experimento perfeito. É quando você tem uma relação de linearidade perfeita. E aí dentro da química é difícil obter isso. Por quê? Porque tem erros experimentais inerentes ali que você não consegue controlar. Eu não sei se vocês já cursaram química analítica, mas quando vocês estiverem cursando, vai ter um tópico lá chamado de erros analíticos, erros experimentais. São erros que você não consegue corrigir, tá? Tá ali dentro do próprio experimento mesmo, normal. Pode ser inclusive da própria vidraria, erro do próprio equipamento que você está fazendo a medida, não tem jeito, tá? Então isso aí acontece muito, certo? Só que aí nesse gráfico aqui, um gráfico ilustrativo, a gente conseguiu obter um R perfeito, R quadrado igual a 1, tá? Então aqui a minha equação, a minha reação, ela é de segunda ordem. Por quê? Porque eu tenho um R quadrado igual a 1. Aí, por exemplo, vocês vão construir dois gráficos aí no exercício de vocês, e aí nenhum dos dois gráficos vai dar, por exemplo, o R quadrado igual a 1. Aí alguém fala, professor, o R quadrado aqui não deu igual a 1. Mas qual que é a ordem da reação? A ordem de reação vai ser aquele na qual o R for mais próximo de 1. Tá? Então, eu vou construir um gráfico do inverso da concentração em função do tempo, e vou construir um gráfico do Ln em função do tempo. Aquele na qual o R quadrado for mais próximo de 1, significa que aquele gráfico corresponde à ordem da reação. Então, se o meu R quadrado foi mais próximo de 1 para o gráfico do inverso da concentração, então quer dizer que é uma reação de segunda ordem. Agora eu construí outro gráfico. E aí o R quadrado mais próximo de 1 foi o gráfico de Ln em função do tempo. Então quer dizer que quer dizer que a minha reação é de primeira ordem. Se for o gráfico que tiver o R quadrado do Ln mais próximo ou igual a 1, tá? E aí agora eu vou só aumentar aqui, para a gente vir para a equação aqui, ó, tá? Eu não sei se eu vou conseguir aumentar esse negócio. Eu acho que não. Deixa eu descer. Tá. Eu vou colocar a equação da reta aqui em cima, com essa gente visualizar. Então, vocês estão vendo aqui, ó, aqui é a minha equação da reta, tá? Y igual a 0,792 vezes x mais 9,9981, tá? Então, vocês estão percebendo que esse termo aqui independente, ele é quem? Ele é o meu termo lá da minha concentração, inicial, tá? E aí que o outro termo, vocês estão vendo que tem um termo que está multiplicando x. Esse termo que está multiplicando x aqui, ó, que eu estou selecionando, ele é a minha inclinação da minha reta. E é justamente essa inclinação que é o meu valor do k, que é a minha constante de velocidade, tá? Então, através do Excel, através dessa ferramenta aqui, eu consegui descobrir a ordem da reação, como eu já falei no início para vocês, e consegui obter um parâmetro cinético de suma importância, que é a constante de velocidade, né? Para cada reação química, ela tem a sua constante de velocidade específica, tá? Então, através dessa ferramenta aqui do Excel, eu consegui obter esse parâmetro cinético, que é a minha constante de velocidade, tá?
Deu para entender aí, gente? Deu para entender aí, Carlos? Você que estava com essa dúvida mais cedo também? Deu, professor. Entendi, sim. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Falem aí. Alguém mais? Pessoal, então é o seguinte, a aula de hoje foi basicamente isso. Era para mim só mostrar para vocês, ratificar, tá? Eu postei uma aula muito similar a essa, com uma aula bem rápida, bem corrida. E aí a aula de hoje eu queria mostrar isso para vocês aqui mesmo no ao vivo, no passo a passo, tá? E, e falar para vocês que eu coloquei lá um prazo de entrega até quarta, então vocês tentem fazer, mesmo se vocês não conseguirem até quarta, pode prolongar mais um dia aí. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá? E aí, repetindo, vocês só vão aprender isso, nem adianta, nem adianta, vocês vão aprender mesmo quando vocês estiverem fazendo, tá? O Diego comentou aí, quando vocês estiverem pegando, colocando lá no Excel, batendo cabeça mesmo, é que vocês vão aprender. E aí é onde vão aparecer as dúvidas, né? Muitas vezes, se você só olhando alguém fazer, você não aprende. Você tem mesmo que pegar lá as ferramentas e começar a mexer com isso aí, tá? E aí vocês todos têm meu número. Quando aparecer uma dúvida aí, vocês podem mandar mensagem, que eu vou estar aí para tentar ajudar à medida do possível. E aí, seguindo aquele mesmo esquema, quando vocês fizerem, vocês podem mandar o próprio arquivo do Excel lá no Classroom, tá? Fica mais fácil para mim dar uma olhada, certo? Outra coisa, para quem não entendeu isso que a gente fala, tipo assim, a maioria das aulas, como eu falei, eu não vou trazer só a ferramenta e já aprender a manusear e fim de papo. Não, eu vou falar um pouco da química relacionada com aquilo. Aí, para quem está com dúvida sobre o que a gente falou de cinética, eu aconselho que vocês peguem rapidinho o livro de Química Geral, dê uma olhada lá em cinética química, de onde que aparecem essas equações, como que descobre a ordem, para a gente poder sempre ficar nesse paralelo, né? Falar da ferramenta, mas também falar da química. Só que é óbvio que eu também não vou poder, a gente não vai ter tempo para mim falar de cinética química aqui como realmente é para falar, né? Porque eu só estou pegando pontos pontuais da cinética química. Alguns tópicos aqui, tipo, eu já vou falar. Uma equação de primeira ordem, uma reação de primeira ordem, ela tem essa equação, eu já mostro a equação. Tipo, a gente não vai desenvolver nada. Por quê? Porque a gente está pegando a informática e aplicando a cinética. Aí, para quem tiver dúvida sobre, falar assim, não, estou voando nisso que o professor está falando de cinética química. Então, pega um livro de química geral, dá uma revisada lá rápida, tá? Sobre cinética química, e aí vocês vão se situar. Porque mais na frente, eu vou falar para vocês também eu vou mostrar para vocês como que a gente pode construir orbitais atômicos com Excel, né? Tipo, orbital é um negócio de extrema importância aí na química, lá na estrutura atômica, e eu vou mostrar para vocês como que a gente faz com Excel, tá? E aí é óbvio que lá dentro do orbital, eu não vou falar de equação de Schrödinger, eu não vou falar de mecânica quântica, nada disso. Mas se vocês puderem, quando chegar nessa aula, vocês puderem olhar rapidinho um pouco de estrutura atômica, vai ser interessante, para vocês não ficarem voando, tá? Porque, tipo, eu vou falar um pouco, mas, de novo, só os pontos ali centrais, pontuais que eu vou utilizar, tá? Então é importante que vocês acabem fazendo essa revisão, tá? Então, de novo, por que eu estou trazendo essas coisas, gente? Porque eu poderia muito bem, só para explicar para vocês, poderia muito bem trazer aqui o Excel e falar para vocês organizar, tipo, notas de aluno, uma aplicação do Excel, muito comum, você ter o nome dos alunos, a nota, calcular a média, né? É útil bastante para a gente, como docentes. Inclusive, eu posso até trazer. E aí vocês podem construir gráficos para ver o desempenho dos alunos em cada bimestre, fazer todo o monitoramento. Poxa, isso é importante, é massa. E ajuda o professor, tá? Só que aí, eu tô tentando trazer ao máximo coisas mesmo de química. Tipo, aí eu achei essa aplicação de cinética. Pô, muito interessante, vou trazer. Vou trazer essa de estrutura atômica lá dos orbitais, vou trazer, tá? Se possível, posso trazer isso também das notas dos alunos, esse tipo de coisa, mas aí já fica mais a critério organizacional, foge um pouco da química, mas é óbvio que também é importante para o professor, né, para manter a organização. Mas quando a gente está focado mais no ensino, na aplicação mesmo de química,
Então, eu estou trazendo para vocês exemplos de química. Beleza, gente? Deu para entender aí, pessoal? Então, gente, a nossa aula de hoje era isso, tá? Eu vou deixar o resto do tempo aí para vocês já continuarem o trabalho, tá? Só que antes de sair, eu queria perguntar para vocês: teve alguém aqui que não estava na aula passada que não respondeu a pesquisa sobre o acesso ao ensino remoto? Tá, então eu queria que quem não, o Diego já falou que não respondeu, então eu vou já mandar o link. Quem respondeu já pode sair da aula. Quem respondeu? Quem não respondeu, eu queria que ficasse aqui na aula, que eu vou mandar o link para vocês. Que essa pesquisa aqui, gente, é de suma importância aí para o monitoramento do acesso ao ensino remoto. Então, para os outros, eu desejo boa tarde, bons estudos, boa semana. Qualquer coisa, entre em contato comigo. E para os outros que vão ficar aí, eu vou já mandar o link, gente. Só um minuto. Eu não tava, mas o professor já me viu. Ah, sim, sim. Professor, Pode falar. eu sempre estou fazendo o trabalho pelo a plataforma do Google mesmo, não tem problema não, né? Não, não tem, não. Foi a Sara que falou, né? É porque eu não tenho Excel não. Não, tranquilo, Sara. Pode fazer, tranquilo. Porque essa parte aí do gráfico mesmo que você explicou, lá não funciona daquele jeito. O botão direito nunca aparece para você fazer esqueci o nome do negócio. Não sei se é o alinhamento, uma coisa assim. Isso, é a linearização, por exemplo. Mas você conseguiu descobrir onde que aparece? Se não, eu posso, inclusive, tentar aqui. Ainda não, mas Tá, eu tô mexendo. tá, como eu estou testando basicamente no Excel, eu posso colocar lá também para ver e descobrir. É até mais interessante que o Excel online lá, ele é grátis e tal. Eu posso até testar aqui e depois eu posso colocar lá no Classroom onde que descobre. Eu posso até, ou, aliás, onde que está localizado isso. Posso dar uma pesquisada aqui também, tá? Só falando para o Diego e para o Washington, eu postei aí para vocês, gente, a pesquisa. Queria pedir que vocês respondessem aí. A Eduane, não sei se ela estava presente na aula passada, ela puder responder também. Se já tiver respondido, tá tranquilo. Vocês estão liberados, quem já respondeu. Tá? Então, só mais uma vez, para ratificar, ela é a pesquisa de acesso ao ensino remoto, tá? Então, ela é muito importante aí para o Instituto traçar diretrizes aí para o futuro do retorno do ensino presencial ou híbrido, e também para a questão de auxílio, né? A questão do auxílio digital, ver como que está a questão do acesso. Então, essa pesquisa é importante para fazer esse monitoramento, tá? Então, eu agradeço muito a vocês aí que estão respondendo. E é isso, gente. O resto de vocês estão liberados e os outros estão liberados, na verdade. E qualquer dúvida pode entrar em contato, pessoal. Aí vocês estão respondendo a pesquisa. Quando vocês terminarem, vocês me avisem. E aí vocês vão estar liberados também.